Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias e hoje o nosso assunto vai ser custo de um pórtico metálico. Há um tempo atrás aqui no canal a gente mostrou um pouco da reforma na casa de campo com estrutura metálica. Uma casa que a gente deu o nome de Jacu Rabudo. Lá nessa casa a gente não encontrou alguns pilares que a gente achava que existiam em algumas paredes e por conta disso nós tivemos que fazer um pórtico metálico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é esse pórtico metálico, quanto que esse pórtico metálico custou e quanto custaria se a gente decidisse fazer em alvenaria, que na época a gente deu uma pesadinha ali se valia a pena, se não valia a pena, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês como que é esse projeto. Que parede é essa que eu gostaria de tirar fora, tá? É essa parede aqui que a gente está tirando. Vai fazer uma integração entre o ambiente interno e o externo. A gente já falou dessa história, dessa parede quebrada aqui em um vídeo onde eu falo reforma da cozinha da casa de campo. Lá você vai conseguir também entender certinho que parede é essa. Fato é que para a gente poder não ter mais essa parede, coisa que é muito simples de se fazer num programa aqui de arquitetura, na vida real não é tão simples assim. Na vida real a gente teve que primeiro fazer um projeto estrutural disso. E aqui o Osmário que desenvolveu esse projeto estrutural. A gente percebe que o pórtico metálico ele é formado por uma viga e dois pilares. E a ligação entre eles pode acontecer de duas formas. Ou os pilares ficam embaixo da viga, ou os pilares sobem e a viga encosta aqui de ladinho. Essa é a opção escolhida. E nós temos também essa outra opção aqui, ó. Essa aí é a opção escolhida, tá vendo? A gente tem soldas aqui nas laterais, ó, em cor de rosa, que permitem ter uma solda de fácil acesso. A outra opção é assim, ó, quando a viga se apoia integralmente em cima do pilar. E aí com isso você percebe que o próprio software de cálculo, ele já prevê esses reforços na alma da viga. Ou seja, é uma solda um pouco mais difícil de ser executada. Sem falar que tem que executar por baixo também e tudo mais. Por conta disso e pelo fato de que a viga era o grande desafio e não os pilares, então a viga era o material mais caro nessa história toda. A gente optou por fazer dessa forma aqui, ó, os pilares subindo e encontrando a viga. No dia da demolição dessa parede, a gente fez aqui no nosso Instagram da ArcSteel vários vídeos e eu até comento lá que quando acontece uma demolição de uma parede na TV, é algo bem glamourizado. As pessoas, o cliente, o apresentador, todo mundo põe um capacete, pega uma marreta e sai marretando. Na vida real, é algo bem menos glamourizado, tá? E algo que dá até um pouco de medo. Nesse dia de demolir uma parede que estava sustentando uma laje, a gente teve que, em primeiro lugar, encher essa laje de escórias. Eu fiz um pequeno vídeo aí no SketchUp, vou pedir para o nosso editor colocar, eu fiz e narrei toda essa apresentação da gente colocar as escórias. É claro! O que ocorreu então é que para a gente conseguir derrubar esta parede aqui, a gente teve que fazer o seguinte, encher de escoras. E aí assim, com essas escoras segurando a carga que a parede estava segurando, a gente pôde derrubar essa parede. Depois que você escorou, que você demoliu, você conseguiu aliviar a tensão e ver que tá tudo certo, tá tudo estável, a gente chegou com os pórticos para a gente instalar. Então vejam o grau de dificuldade de uma intervenção numa obra existente. A gente fez a fundação para esses pórticos, porque a gente não poderia apoiá-los no piso existente. Então a gente fez sem demolir parede, a gente quebrou um cantinho no chão de parede e fez esses blocos em concreto armado. Quando o pórtico chegou, visualmente é uma coisa muito fácil. Então, ó, o que a gente tem aqui nesse espaço é isso. É uma laje ou a parede, a gente foi tirando ela
aos poucos e colocando as escoras por baixo, porque esta laje aqui, ó, vou pintar ela de roxa a laje. Essa laje aqui, roxa, está sendo escorada por esses pontaletes. Igualzinho tá mais ou menos da nossa foto aí, tá? Que foi pro nosso Instagram, tudo escorado. A primeira coisa que eles instalaram foram os pilares, ó, eu deixei em amarelo os pilares nas laterais. E agora essa viga, ó, vê se vocês concordam. Ela vai entrar muito, que linda aqui, ó. Ai, que bela e formosa. Ela vai entrar aqui e aí vem o soldador e solda aqui, solda aqui, ó. E ela fica aqui pleníssima no lugar dela. Só que na vida real eu não posso vir tacar ela aqui por cima das escoras e tudo mais. Vocês estão vendo que aqui eu taquei ela, ó, por cima de escora e foi um auê. Na vida real, eles foram pondo ela e tirando as escoras e recolocando as escoras ao lado. Então essa etapa foi uma das mais demoradas durante o processo de montagem desse pórtico. Porque é isso, se eu simplesmente tirar todas essas escoras aqui, apagar todas essas escoras e não ter colocado a viga ainda no lugar, a viga que sustenta tudo que tem aqui pra cima, inclusive essa laje, se essa viga estiver pra cá, o que vai acontecer com aquela laje roxa que eu tô vendo lá? Vai cair. Então, como vocês podem ver no vídeo, espero que vocês estejam vendo no vídeo agora. Certamente que sim. Foi um processo um pouco lento, essa colocação da viga metálica no lugar dela, a gente respeitando com isso, mudar as escoras de lugar e manter sempre a laje escorada, o peso que a viga estava sustentando escorado. Depois que essa viga e esses pilares aqui estavam no lugar, ninguém tirou escora nenhuma, foi feita a solda ligando a viga no pilar e só depois disso, uma a uma as escoras foram sendo tiradas. Foi isso, né, Osmário? Então depois que a gente colocou a viga e os pilares no lugar, isso aí a gente encunhou, que fala que essa ligação, vê se eu consigo mostrar aqui nesse 3D e ver se a gente acha um vídeo, mas é a ligação dessa viga com essa laje. Aqui no meu desenho 3D a laje é reta, perfeita. Na vida real ela tem algumas pequenas reentrâncias, algumas pequenas falhas, né? Então a viga metálica não consegue encaixar zerada. A gente precisa ali fazer um preenchimento com uma massa mais flexível, mais resistente, própria para encunhamento. Depois que a gente faz essa massa, a gente dá um tempo de cura desse conjunto inteiro antes da gente tirar todas as escoras. E aí depois de pelo menos 7 dias, mas esse prazo é o engenheiro que vai passar, é o calculista que vai passar, depende de vários fatores. Depois do prazo que ele passa, a gente vai tirando essas escoras e podendo utilizar toda a parte de baixo normalmente. Esse pórtico metálico, a gente montou uma planilha muito que simples, falando de custo, porque vocês pediram no vídeo do pórtico metálico para saber de custo. Então, ó, nós gastamos em concreto, somando-se concreto para a fundação e a ferragem da fundação, mais a mão de obra de fundação, a gente teve um gasto total de R$ 857. Então essa parte é uma parte civil relacionada à parte metálica. É importante vocês guardarem esse número, porque essa parte civil que fica dentro da terra, que a gente chama de fundação, ela tem tudo a ver com o peso que está acima dela. Então se você usa uma estrutura mais leve, teoricamente ela pode ser mais leve e automaticamente mais barata. A soma de viga metálica, pilares metálicos, miscelânea metálica e a mão de obra de instalação da parte metálica deu R$ 4.415,50. Uma coisa muito cara da gente pagar em uma obra, e quando os clientes vêm até mim perguntar sobre custo de obra, eu sempre falo disso, são os vãos. Então não adianta você me dizer que você quer, adianta um pouco, mas não muito, você dizer pra mim que você quer uma obra barata, com acabamento simples, se você quer um vão livre de, sei lá, 10 metros, sabe? Eu quero um grande salão de 12 por 12 sem nenhum pilar no meio. E em cima disso eu vou colocar todos os quartos e todas as paredes lá em cima. E no térreo eu quero tudo integrado sem pilar nenhum. Vencer esses vãos é um dos fatores que torna uma obra
mais cara, independente do método construtivo. O que é método construtivo? Se eu vou usar pilares metálicos, pilares de concreto armado, pilares pré-moldados, se eu vou usar paredes de steel frame, paredes de drywall, paredes de EPS, parede de alvenaria, de bloco cerâmico, bloco de concreto, não importa qual sistema você optar. Quando você toma escolhas caras de projeto, em qualquer sistema ele vai se tornar caro de ser executado. Nesse caso aqui a gente está falando de um vão de 7 metros. Então não depende muito do qual sistema eu usar. Não tem muito milagre que a gente consiga operar aqui para fazer com que esse vão não tenha pilar nenhum, suporte a carga que ele tem que suportar, não caia a um preço muito barato. Então aqui, fora o que eu já passei para vocês de fundação e estrutura, a gente ainda tem um custo de pintura da parte metálica. A estrutura que a gente usou já veio de fábrica, jateada e pintada, então aqui não é litoral, aqui não é uma estrutura exposta a intempéries, é uma estrutura protegida dentro da casa, coberta. Não tem por que a gente ficar tão engessado com a opção de galvanização. Aqui a opção que a gente fez foi jatear, e tem um vídeo aqui que você pode clicar e assistir que fala só sobre jateamento e pintura, tá bom? Uma boa pintura. A soma dessa etapa deu R$ 929. Então a soma total de quanto custou o pórtico metálico foi R$ 6.202,90, já instalado, com a mão de obra já incluso, pintadinho, bonitinho. E aí a gente fez na época da instalação do pórtico metálico uma previsão de custo se fosse em concreto armado. Ninguém aqui quer rasgar dinheiro, tá? Eu sempre falo pra vocês que a estrutura metálica é a minha escolha número 1, minha e dos mais para os nossos projetos. No entanto, ela tem que se fazer viável, ela tem que se justificar. Seja assim pela linguagem que ela tem, seja pelo tempo de obra, seja pelo conceito sustentável, seja pelo custo, ela tem que se justificar, ela tem que justificar seu uso. Isso para qualquer decisão de obra a gente pensa mais ou menos assim. E para o pórtico aqui não foi diferente. Então a gente fez uma estimativa junto com a mão de obra que já estava alocada na casa de campo de quanto que custaria se a gente fizesse em concreto armado, vencer o mesmo vão nas mesmas circunstâncias do pórtico. Em alvenaria, em concreto armado, a fundação por si só já aumentou um pouco de tamanho, porque o peso dela é um pouco maior. O peso que ela aguenta, tá? O peso que ela está recebendo da estrutura do pórtico é um pouco maior. Então a gente gastou aqui entre fundação, material, ferragem e mão de obra R$ 1.226,12. A estimativa que a gente fez, né? Levando em conta as diárias do pessoal e tudo mais. Entre o concreto dos pilares e concreto das vigas, e aqui vamos fazer uma observação. Eu peguei aqui, na época, o preço do concreto usinado, porque a gente não ia conseguir estimar com precisão todo o custo de cimento, areia, pedra. Então a gente fez um preço generalizado do concreto usinado. Se eu fizer na minha casa, fica mais barato? Não. Porque você vai ter sempre uma perda de material, você tem o custo também de energia elétrica, da betoneira, que vai estar lá misturando tudo isso. Então, entre idas e vindas, é mais ou menos o preço, para você fazer uma previsão, o preço da concreteira funciona. Em concreto armado e ferragem, ou seja, em material para os pilares e para a viga, a gente considerou que nós íamos gastar por volta de R$ 2.635. Uma viga de mais ou menos aí uns 50 centímetros por 30, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas por volta disso. E sobrou aqui o custo da madeira para as formas, porque quando você concreta na obra você tem que ter madeiras e acessórios, né? Madeira, a escora que segura a forma, prego e a mão de obra para fazer tudo isso, para fazer a forma, para fazer o concreto, para concretar. Então tudo ficou em R$ 7.036. O que eu quero mostrar com isso? Não são contas exatas. O que eu quero mostrar é que a escolha projetual de retirar a parede sem pilares no meio, vencer um vão de 7 metros, por si só era uma escolha projetual que girava em torno de 6 a 7 mil reais. Aqui a gente poderia tentar enxugar ao máximo o preço e fazer em concreto armado, ou enxugar ao máximo o preço
e fazer em estrutura metálica. Mas eu não ia conseguir um grande milagre para resolver esse problema de obra. Eu espero ter esclarecido a curiosidade de vocês em relação ao que custa mais caro, o que não custa. O pessoal está muito preocupado com o aumento do preço do aço. Eu também estou. E digo mais, não só do aço, do combustível, do concreto e de tudo ou mais que gira aí que a gente tem que comprar, tá? E não só relacionado à construção civil, relacionado a todo o restante da nossa vida. A alta de preços meio que atingiu os materiais como um todo. A questão é que para algumas soluções de construção a gente não escapa do aço. Seja ele aparente no formato que a gente chama de estrutura metálica, seja ele escondido dentro do concreto armado, ele vai estar presente e ele vai se interferir na composição de preço da tua obra. Então, mais do que nunca, se planeje. Se quiser, vai no nosso vídeo da Casa 47, olhe lá que a gente fez uma planilha etapa por etapa. Não é para você usar aquele preço, é para você usar aquela base de planilha, para que você consiga se planejar para tua reforma ou para tua obra, de uma forma que você não se estresse e consiga enxergar para o todo da obra por partes, entendendo que parte a parte você foi resolvendo, pagando, e assim a obra chegou ao seu fim de uma forma tranquila. Obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar o nosso canal e até!